Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao vídeo de abertura do mercado europeu. Esta manhã vemos aqui os índices europeus a prolongarem os ganhos das últimas sessões, aqui com o DAX em destaque, a bater novamente novos máximos históricos, só aqui para termos ideia, durante o mês de fevereiro o índice já subiu mais de 6% e no acumulado deste ano já subiu quase 15%. Portanto, os índices europeus muito fortes e quando comparamos com o desempenho dos índices norte-americanos, vemos claramente que estão aqui a dominar o início do ano, que tem pouco mais de um mês e meio. Portanto, aqui índices europeus continuam em destaque, não só o DAX, também aqui o Eurostoxx 50 e também o próprio CAC, que apesar de ainda não estar em máximos históricos, a recuperação continua e aproxima-se cada vez mais dos máximos históricos. Este fim de semana, este próximo fim de semana, vamos ter as eleições na Alemanha. Apesar da incerteza sobre qual o partido poderá governar o país, vemos que o mercado, o índice, não está a considerar qualquer tipo de risco e aqui a percepção de risco nas eleições face à economia é muito, muito reduzida e vemos claramente que não está a ter aqui qualquer tipo de impacto e também no próprio euro não se vê esse impacto. Vemos aqui que o índice de volatilidade do Eurostoxx, portanto o VSTOXX, continua flat e portanto aqui sem também comprometer este rally que temos observado já desde o início do ano. Hoje será uma ação particularmente mais calma. Hoje é feriado nos Estados Unidos, apesar de termos os futuros norte-americanos disponíveis para ser negociados, a volatilidade deverá diminuir devido à liquidez que também deverá ser limitada, sobretudo a parte da tarde. Hoje teremos apenas algumas declarações de membros da FOMC, teremos também, ou já tivemos, declarações do presidente do Bundesbank, mas que também não tiveram grande impacto no mercado. Esta é uma semana em que só poderá tornar-se mais interessante mais para meio final da semana. Portanto, quarta-feira temos as minutas da FOMC, à partida é um evento que pouca volatilidade traz para o mercado, mas depois, quinta-feira, já começamos a ter os os pedidos semanais de subsídio-desemprego, alguns indicadores regionais da atividade económica e depois na sexta-feira aí sim teremos dados da atividade económica, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e deverão aqui trazer momentos de maior volatilidade. Aqui outro ponto importante é o facto de na sexta-feira temos novamente os dados da Universidade de Michigan. Há 2 semanas tivemos os dados e os dados sobre as expectativas de inflação a um ano acabaram por ser revistos muito em alta e acabaram por trazer aqui correções até relativamente duras aos índices norte-americanos. Portanto, vai ser, vai ser um evento importante, apesar de estar aqui marcado a laranja, devemos considerar um evento marcado a vermelho, portanto o impacto deverá ser grande, e sobretudo se tivermos em conta aquilo que foram os dados de há 2 semanas. Portanto, vai ser aqui um momento importante. Portanto, como podem aqui ver, a semana vai começar um pouco calma, depois começa a ficar mais interessante, mais para meio, final da semana. Na semana passada começámos aqui a ver algumas recuperações mais interessantes nos índices norte-americanos, como por exemplo o Nasdaq, que bateu aqui novos máximos históricos. Temos o S&P que na sexta fechou, portanto, um bocado incerto. Hoje estamos os futuros aqui a subir um bocadinho. E já lá está, não se espera grande volatilidade, mas aqui, na maior parte dos índices, também estão em níveis altos e, portanto, poderão aqui começar a fazer aquilo que os índices europeus já fizeram. O índice do dólar está também em destaque, que quebrou aqui este range e que voltou a ser negociado neste range maior, em que oscila entre os 107 pontos e os 100 pontos. Portanto, leva aqui a possibilidade de médio e longo prazo o índice do dólar poder cair um bocado mais. Portanto, é aqui bastante interessante acompanharmos. As T-Note estão aqui um bocadinho flat, portanto, apesar dos dados da inflação da semana passada, não está a ter muito impacto no mercado obrigacionista, o que é curioso. E o VIX que depois do rollover aqui a estabilizar novamente. Portanto, está aqui longe desta zona que é uma zona de perigo, mas que neste momento não conseguimos retirar muito. O mercado das criptomoedas continua aqui um bocado mais fraco, o Bitcoin continua lateral, Ethereum até está a subir um pouco esta manhã, mas também lateral. Solana continua aqui a ter um desempenho inferior aos seus pares, portanto quebrou até uma zona importante esta madrugada, esta zona de suporte, e poderá aqui recuar um pouco mais, portanto deverá aqui
a ser acompanhada de perto. Mas aqui no mercado de cripto é muito, muito parado e devido também ao facto de não termos assim um, umas circunstâncias muito favoráveis para os ativos mais arriscados, ok? Um, Depois, e terminando aqui no lado das matérias-primas, vimos que os metais na semana passada tiveram aqui em destaque. Fortes ganhos foram registados tanto na prata como no ouro. O petróleo acabou por estabilizar depois de ter feito aqui um novo mínimo relativo. O gás natural continua aqui numa zona que é tecnicamente interessante, já começamos a ver algumas sombras, portanto, aqui nas velas, a gráfico diário, e é uma zona em que poderá ditar eventualmente o próximo movimento no ativo. Rollover aproxima-se, é já amanhã, portanto a volatilidade deverá aumentar. O café também está aqui em destaque depois de ter lançado uma das maiores correções das últimas horas, portanto aqui apesar de continuar muito forte, teve aqui uma correção onde apenas duas velas fez com que o preço do café caísse 5%, ainda aqui a ser negociado em níveis muito altos. Portanto, aqui, como podem ver, estes são os principais eventos desta semana. Vemos também que os mercados estão, de certo modo, um pouco on hold, à espera de novos avanços, e, portanto, é aqui onde nos devemos focar. Não se esqueçam de acompanhar os webinars semanais, aí fazemos a cobertura diária e depois também fazemos algumas projeções sobre impactos aqui de eventos importantes sobre os mercados e nas diversas classes ativas. Portanto, do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.